Bom dia, eu me chamo René e hoje eu vou falar sobre um pouco do contexto histórico do Estado absolutista. Inicialmente, o Estado absolutista ele começou no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Como começou? Com a consolidação dos Estados nacionais e com o surgimento de novas demandas da classe mercantil. Diferente do que acontecia na Idade Medieval, no absolutismo o poder real era pleno. Então, o controle do poder de toda a nação ficava sob o comando do rei. O rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, personificou todas as características do absolutista para ele. E foi atribuída a ele também a frase, o Estado sou eu. Essa característica de representação completa do Estado fazia assim do rei um elemento político absoluto. Por isso, o termo absolutismo. Meu nome é Paulo e eu vou dar continuidade sobre o que o René estava falando, do surgimento do absolutismo. Os principais fatores foram a reforma religiosa, a influência dos elementos culturais e a forte aliança entre os reis e os burgueses. E os principais países, o absolutismo já predominava na Europa, mas os principais países foram a França, a Inglaterra e a Espanha. O absolutismo deixou de existir por volta do século XIX, pois estava sendo contestado pelos ideais iluministas. Os iluministas questionavam o acúmulo do poder do rei, os privilégios da nobreza e do clero, a atuação da Igreja Católica e propunham ações para a economia, a ciência e a sociedade. Também os ideais iluministas foram colocadas em prática a partir no início do século XVIII, no final, quando começou a Revolução Francesa. Vou começar falando sobre as principais características. Uma das principais características do Estado absolutista é que o poder estava totalmente concentrado na monarquia. Os reis e rainhas e alguns monarcas tinham total autonomia para criar tributos, para financiar seus projetos e leis e criar leis de acordo com as suas conveniências. Os reis e rainhas, eles eram os responsáveis por indicar os cargos eclesiásticos, que é os cargos de cada membro do clero. Eles interferiam até na escolha das religiões de boa parte da população. Durante o governo absolutista, o Estado entrou na economia adotando a política do mercantilismo, que é o quê? Eles reconhecem o Estado de acordo com a sua riqueza, que é a sua quantidade de metais preciosos, que pode ser ouro ou prata, que tem o intuito de acumular riquezas para o rei. O objetivo da monarquia com o mercantilismo era alcançar o máximo possível de desenvolvimento econômico através do acúmulo de riquezas. Assim, estimulou o desenvolvimento industrial local, fortalecendo o comércio e implantando os impostos alfandegários. A finalidade era reduzir o máximo possível de importação e evitar a saída da capital. Por isso que eles unificaram a moeda e um idioma. Para atingir o objetivo do acúmulo de riquezas, a monarquia privilegiou a classe burguesa, porque quanto maior poder e riquezas que tinha dentro do reino, maior seria o poder, prestígio e o respeito nacional que aquele reino teria. Olá, meu nome é Carol e eu fiquei para falar sobre o filósofo Thomas Hobbes. Ele nasceu em 5 de abril de 1588 e ele defendeu que o poder era essencial para que a ordem mundial fosse estabelecida. Ele também acreditava que a Europa, antes do poder real, era um estado de caos com extrema violência, pois o homem para ele era mau por natureza. Por isso era necessário ter um rei para ordenar e manter um estado sem caos. Sua principal função era garantir que a sociedade fosse perfeita. O homem ele devia renunciar ao poder individual e cedê-lo para um único soberano. A vontade do soberano ela deveria ser aceita como as decisões geral, que diz a respeito às decisões. Desse modo, era para evitar que os homens voltem ao estado natural, era necessário o estado civil com poder soberano capaz de obrigar os homens a cumprirem seus pactos na forma de lei que previamente estabelecia, punindo aqueles que desobedecessem, que tivessem comportamentos errôneos, mesmo que fosse necessário o uso da espada, coerção, castigo ou uso da força.
Eu sou Eduardo Levi e eu vou falar sobre os principais teóricos do absolutismo, os que se destacaram. Maquiavel, com o livro intitulado O Príncipe, Thomas Hobbes, com o livro Leviatã e Jacques Bossuet, que escreveu Política da Sagrada Escritura. Dentre os três teóricos, eu vou falar apenas sobre Maquiavel. O teórico italiano Maquiavel ficou conhecido principalmente pelas suas frases simbólicas para retratar o governo ideal. Ele defendeu que o Estado, para atingir os seus objetivos, não deveria medir esforços, pois os fins justificam os meios. Uma das alternativas para construir um governo forte seria a separação entre moral e política, uma vez que as razões do Estado deveriam ser superiores a quaisquer valores culturais e sociais da nação. Meu nome é Jamile e eu vou falar a relação do absolutismo no Brasil. Bom, não podemos considerar que o Brasil era um Estado absolutista, pois era formado por uma monarquia constitucional, tendo poder executivo, judiciário e legislativo. Com isso, podemos dizer que Dom Pedro I não teve o reinado apenas em sua mão, pois era dividido entre essas etapas. Ou seja, o Brasil ele não foi absolutista por essa característica.